Que Deus te abençoe. Nós estamos mais uma vez, mais um dia aqui para receber mais de Deus, receber mais do Espírito Santo. E hoje nós vamos começar falando da igreja de Esmirna, né? Terminamos de falar sobre a igreja de Tiatira e agora nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, a qual precisa ser cheia do espírito de conselho. Se você ainda não se familiarizou com tudo que nós estamos falando aqui, é importante eu te lembrar que quando João ouviu aquele que falava com ele, ele virou-se para trás e viu o Senhor Jesus com vestes brancas, com olhos como de fogo, com os seus pés como latão reluzente, como um espelho, com as roupas brancas, com cinturão, e na sua mão havia 7 estrelas, que representa os 7 pastores das 7 igrejas. E ele andava no meio dos 7 castiçais de ouro. Cada castiçal de ouro representava uma igreja. É claro que a luz é o Senhor Jesus. O óleo é o Espírito Santo. Nós somos apenas aqueles que leva a luz, que sustenta a luz. Mas a luz é Ele. Ele é a luz da nossa vida e por isso nós brilhamos. Então ele disse: pegue aí, escreva uma carta para cada igreja da Ásia. E para cada pastor. E cada pastor vai então ministrar, vai ler, vai explicar a respeito desta carta para cada igreja. E João começou a escrever uma carta para cada igreja. Mas o que simboliza esta carta e uma carta para cada igreja? Simboliza, durante todos esses anos, essas centenas de anos, simboliza as fases da igreja, as fases históricas da igreja. A igreja primitiva, a igreja católica, a igreja reformada e a igreja dos últimos tempos, que é no momento que nós estamos vivendo, que na verdade vive a presença de todas as igrejas, né? Então elas vivem, nesse momento, todas essas igrejas, elas existem em forma das igrejas que estão por aí, das igrejas que foram abertas, das denominações do corpo de Cristo. Então, da mesma forma que foram as 7 fases da igreja, hoje nós estamos vivendo também nesse último tempo todas as igrejas ao mesmo tempo. Então nós temos lá a igreja de Laodiceia, né, que era fria e nem quente, ela era morna, ou seja, ela não era agradável, ela não tinha propósito, né? E nós temos também, por exemplo, a igreja de Sardes, né, que era uma igreja aparentemente viva, mas estava morta. Aí nós temos a igreja, por exemplo, a igreja de Tiatira, né, que representa também uma fase da igreja, que ela tolerava os falsos ensinos, que ela misturava o mundanismo dentro da igreja. E hoje então nós vamos estudar a igreja de Esmirna. Vamos começar a estudar, para que você possa compreender. Diante também do Senhor Jesus, havia 7 tochas, que simbolizam os 7 Espíritos de Deus. Quem são os 7 Espíritos de Deus? Os 7 Espíritos de Deus é a manifestação do Espírito Santo, sendo que para cada igreja era necessária que o Espírito de Deus se manifestasse de uma forma para que a mensagem da carta fosse entendida. Então, agora, por exemplo, nós vamos estudar aqui a igreja de Esmirna, e nós entendemos que a igreja de Esmirna, ela necessita do espírito de conselho, ou seja, de ser aconselhada, né? De receber o conselho do Senhor. Então, nós vamos ler aqui no livro de Apocalipse, né? Capítulo 3, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna, escreva. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva. Ou seja, quem é o anjo de Esmirna? É o pastor.
Então ele estava pedindo para que fosse escrito para o pastor, para que ele passasse então para a igreja. É muito importante nós entendermos isso, que o pastor é aquele que deve levar a mensagem para a igreja. O pastor deve levar a mensagem para a igreja. E o pastor, provavelmente, nós não sabemos quem era, mas conta a tradição que no ano de 155 depois de Cristo, viveu ali e pastoreou aquela igreja Policarpo, né? Policarpo, ele era o pastor dessa igreja quando esta carta ela se cumpriu na sua integridade. O interessante que nós possamos notar aqui é que a igreja de Esmirna ela era uma igreja perseguida. A figura desta igreja trata da igreja perseguida. Você vê que nós temos igrejas que tratam da igreja reformada, que trata da igreja católica, mas essa trata da igreja perseguida. E hoje nós temos a igreja perseguida. Nós temos a igreja perseguida na China, nós temos a igreja perseguida nos países muçulmanos. Aqui no Brasil nós não somos perseguidos ainda. Seremos, mas ainda não somos. Mas muitas vezes nós somos perseguidos, podemos dizer assim, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelas pessoas que nos cercam, por causa da nossa fé. Então Policarpo, ele era um pastor daquela igreja na época em que a igreja foi muito perseguida. E já velho, por volta aí dos seus 86 anos, ele foi preso e foi levado diante, né, do procônsul romano, para que ele fosse então interrogado e fosse então preso. E a intenção era que ele declarasse que César era Deus, que César era uma divindade. E eu devo ter aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui nos meus estudos alguma coisa mais a respeito do pastor aqui, mas eu acredito que era isso que eu queria passar para vocês mesmo. É isso. Então, quando ele foi levado diante do procônsul romano, ele foi indagado e foi sugerido que ele então exaltasse César. Mas ele não queria fazer isso. Então, conta a história que ele foi ameaçado de ser jogado às feras ou ser queimado pelo fogo. Mas a resposta de Policarpo foi: ameaça-me com fogo que pode durar por 1 hora e então se extingue, mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Então por que estás demorando? Faça logo a sua vontade. Então, com toda certeza, amados, esse mártir da igreja foi mais um que derramou o seu sangue por nós. E conta a história que ele foi levado então diante lá das pessoas, né, diante de uma grande arena para ser morto. E aí então ele tirou a sua roupa e os soldados vinham para poder pregá-lo numa estaca para matá-lo. Mas ele pediu para que ele não precisava ser pregado. Ele disse: eu ficarei aqui. Aquele que me sustenta me fará aguentar o fogo. E a história conta que o fogo o cercou, mas não o queimou. Ele não conseguia matá-lo. Então foi ordenado que esfaqueasse ele até a morte, né? E um dos soldados foi lá e o esfaqueou até a morte. E conta a história que o sangue dele apagou a fogueira que estava ali queimando, tentando queimá-lo. Então uma história muito forte para que nós possamos compreender. Não está na Bíblia, mas conta-se no hall, né, da história, para que nós possamos compreender melhor como era a perseguição. E essa igreja trata da igreja perseguida. E aí continua
o Senhor Jesus narrando para o apóstolo São João, dizendo: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Ou seja, ele já estava antecipando e dizendo para os irmãos a respeito da morte, porque todos temiam morrer, porque a perseguição ali era muito grande, ao ponto que até mesmo o pastor da igreja foi queimado vivo, né? E o interessante é que você pode notar aqui que ele destaca que ele é o primeiro e o último, ou seja, ele é todo, ele é total. E ele diz que morreu e tornou a viver. Então ele está nos dando ali a esperança que aquele que morre por ele voltará a viver através dele também. Então ele estava trazendo um consolo, né? Um conselho para aquela igreja. É por isso que eu entendo que aquela igreja, ela precisava de consolo, ela precisava de conselho, que é uma das manifestações do Espírito Santo. E é isso que acontece quando nós somos perseguidos. É isso que acontece quando nós somos injuriados. Nós precisamos saber que a nossa recompensa vem do Senhor. Nós precisamos compreender que Ele é o Espírito de conselho, que Ele está sobre a nossa vida, nos aconselhando e nos consolando. É um dos papéis do Espírito Santo. E ele diz aqui no versículo 9: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Olha que interessante. Para Laodiceia, ele diz: você é rico, mas na verdade você é pobre. Ou seja, você é rico materialmente, mas diante de mim você é pobre, né? Compre vestidos, compre ouro, compre, né, colírio para os seus olhos. Mas aqui, para a igreja, para esta igreja, o que ele faz? Ele diz para a igreja de Esmirna, ele diz o quê? Que na verdade eu conheço que você é pobre, mas você não é pobre, você é rica. O padrão de Deus é diferente. Por quê? Porque ele percebe aquilo que está dentro de nós. Não que toda pessoa rica é pobre e nem que toda pessoa pobre é rica. Existem pessoas pobres financeiramente que são pobres mesmo, espiritualmente falando. E tem pessoas que são ricas espiritualmente e são ricas financeiramente também. São financeiramente ricas e espiritualmente ricas. Então, muitos dos crentes daquela época, eles eram extremamente pobres, mesmo a cidade sendo muito rica, mas ela era uma cidade muito fiel a Roma, muito fiel, e ela não queria ser uma cidade destruída pelo imperador, pelo contrário, ela constantemente fazia louvor e adoração para César. Então os empregados daquela cidade, ou melhor dizendo, os membros da igreja que trabalhavam na cidade de Esmirna, constantemente eles perdiam seus empregos. Por quê? Porque era como se entrasse dentro do local de trabalho já dizendo que César é o Senhor, mas eles declaravam que Cristo é o Senhor, e isso então custava muito caro economicamente. Talvez não se fazia um negócio com os crentes de Esmirna, talvez não se faziam, não se contratavam, talvez até perguntavam: você é crente daquela igreja? E eu sou. Não, então não vou contratar. Então o que acontece? Neste mundo de materialismo, nós precisamos compreender as coisas de Deus, porque hoje em dia as pessoas são como a igreja de Tiátira, por exemplo, né? Elas trabalham num lugar que tomam todo o tempo delas. Você vê que hoje as pessoas, por exemplo, elas não se importam de não ir na igreja e arrumam vários tipos de trabalho. Agora, se não lhe é obrigado a dizer que Jesus Cristo, que Jesus Cristo não é o Senhor, mas é uma entidade, e existe uma perseguição, e as pessoas já deixam de ir na igreja para poder se acumular de trabalho, se acumular de obrigações,
Então imagine quando vier a perseguição. Então hoje nós vemos pessoas que, por exemplo, elas tiram do tempo com Deus. Elas tiram da igreja, que é um tempo tão pequeno. Elas não tiram da diversão, elas não tiram de sair para uma festinha, elas não tiram para ir jantar em algum lugar, elas não tiram das amizades, não. Ela tira aquela uma vez por semana que ela vai na igreja, 2 vezes no máximo na semana, ela tira disso. Ela arruma um compromisso para isso. E nem estamos na perseguição ainda. Então imagina se um dia nós estivermos na perseguição. Então é claro que esta igreja de Esmirna não está entre nós aqui hoje no momento. Está na China, está em outros lugares. Não está entre nós. Mas mesmo assim as pessoas escolhem o materialismo. Escolhem muitas vezes as coisas do que está na presença de Deus. Escolhem outras coisas. E nós vemos que, infelizmente, muitos são reprovados. Agora, quando nós somos provados e colocados à prova, é justamente quando nós somos tentados a deixar a Cristo por alguma coisa. Trocar a Cristo por alguma outra coisa. Então, ele diz aqui, na verdade, conheço suas aflições, ou seja, sua tribulação. A tribulação aqui requer no sentido de algo externo para dentro, não de algo dentro para fora, como ele tratou de outras igrejas, mas de algo fora para dentro. Então, olha que interessante. Hoje, nós não somos perseguidos, mas muitas vezes nós deixamos a desejar. Essa igreja, ela possuía o espírito de conselho. Era uma igreja aprovada. Ela não tem elogios e também nem tem repreensão, porque ela é a igreja perseguida. E a igreja perseguida, ela não consegue fazer muitas coisas. Ela não consegue crescer. Ela não consegue, por exemplo, aumentar. E o interessante é que esta igreja, ela existia na época em que Esmirna era muito pequena. Hoje Esmirna existe ainda. E Esmirna é uma cidade com mais de 6 milhões de habitantes. Mas não há mais nenhuma igreja hoje em Esmirna. Não há nenhuma igreja turca. Só há igrejas internacionais. Não há crente. 99,9% das pessoas lá, elas são muçulmanas. Então, até mesmo as ruínas de Esmirna, da igreja de Esmirna, não tem mais. Ela foi realmente trocada de lugar por causa da perseguição. Ali não há. E é uma igreja grande, ou melhor, é uma cidade grande, praticamente metade do tamanho da cidade de São Paulo. Uma cidade grande, podemos dizer assim, quase do tamanho de Belo Horizonte, maior do que Goiânia, por exemplo. Uma cidade grande, mas uma cidade sem igrejas, por causa da perseguição. Então, existe um ditado que diz que quando há perseguição, a igreja cresce, etc. e tal. Sim, quando existe uma perseguição tolerável, mas ali eles matavam mesmo as pessoas. Assim como matou o pastor, matavam mesmo. E o que eles tentam fazer, e é o que vai acontecer nos últimos tempos. Eu creio que depois do arrebatamento haverá uma igreja aqui que sim será perseguida. Os remanescentes serão perseguidos duramente. E muitos então morrerão pela causa de Cristo. Porque nos últimos tempos a Bíblia diz que o anticristo trará para si mesmo glória e louvor. Porém, na verdade, alguns aceitarão e outros rejeitarão e aceitarão a Cristo. E esses serão mortos. Então haverá muitas coisas ainda. Agora, o que a palavra de Deus nos garante é que existe um espírito de conselho, um espírito que aconselha a nossa vida, que toca a nossa vida, que transforma a nossa vida. E esse espírito está sobre você, ou já está dentro de você. E esse espírito é que faz toda a diferença. Então eu quero orar com você nesse momento, para que nos momentos da perseguição, nos momentos da dificuldade,
nos momentos talvez que as pessoas te criticarem por você ser cristão, nos momentos talvez que as pessoas usarem exemplos de maus cristãos para dizer que você é cristão e dizer assim, olha, você é cristão, você é crente, você é de tal igreja, então deixa para lá o crentinho e tal. Existe isso. Não vamos fazer negócio com você, não vamos... Existe isso. Então nós vamos orar agora para que você tenha o conselho e o consolo do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, precisamos ser cheios de Ti, Senhor, cheios do Teu propósito, cheios da Tua unção. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz e mais poderosa do que a espada de dois gumes, possa nos aconselhar, possa trazer o consolo e o conselho sobre as nossas vidas. Precisamos de Ti, Senhor. Nos dá a Tua graça, nos dá a Tua misericórdia, para que possamos vencer as perseguições, para que possamos vencer as dificuldades, porque apenas o Teu Espírito é capaz de fazer isso em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você. Se você não curtiu, eu quero que você aperte o dedinho aí, curta e compartilhe, né? Aperta o dedinho em compartilhar, copiar link, vai lá nos grupos do WhatsApp, cola e envia para as pessoas aí, tá bom? Para os seus grupos e seus familiares. Que Deus abençoe você poderosamente, ricamente, e até amanhã nós continuamos a falar de Esmirna no vídeo de amanhã. Deus abençoe, viu? Graça e paz.